Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Bom, vamos trazer um vídeo legal para vocês hoje, sabe, sobre operação de intervalo, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dá aquela fortalecida pra gente. Sei que a gente não posta muitos vídeos periodicamente, né, mas na medida do possível, a gente sempre vai vir aqui postar uns vídeos legais para vocês, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. O que seria uma operação de intervalo? Mas antes disso, eu quero deixar bem claro que essa operação de intervalo, para iniciante, não é tão bom assim, tá? É porque requer um pouquinho de leitura de mercado, mas fica a dica também, que às vezes a pessoa quer se aperfeiçoar e lá na frente ela vai lembrar dessa operação e pode se beneficiar muito, tá? Essa operação sendo bem feita, ela sempre será mais EV ao longo prazo, tá legal? Eu vou até fiz um PowerPoint aqui com alguns inputs, com algumas explicações que eu vou ler para vocês, tá? Então é bem interessante, tá bom? Então assim, o que é operação de intervalo? Vou começar a mostrar para vocês. Operação de intervalo, vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide, tá? Então assim, o que seria uma operação de intervalo? Gosto muito aqui, até vou ler para vocês aqui, ó. Gosto muito dessa operação, tá? Gosto muito de operações técnicas e o mercado de intervalo, ele me permite, tá, às vezes pegar certas oscilações, que seria certas flutuações das odds no mercado, tá? Porque quando o juiz apita o intervalo do jogo, tá? Quando acaba o primeiro tempo, existe uma certa oscilação dessas odds, tá? E às vezes você pode propor em um back lá em cima, numa odd, certa odd, e depois você pegar 2 ou 3 ticks e já propor sua saída em lei, tá? Então, é muito interessante. Depois eu vou até abrir uma ladder aqui para vocês, para até dar alguns exemplos. Então vamos lá. Tento pegar o movimento certo, não penso no lucro, tá? Não penso no lucro, mas sim na operação. É isso que é importante, gente. Não pense no lucro. Pense se você está fazendo a operação certa, se você está lendo, fazendo uma leitura do mercado bem correta, tá? Mas sim a operação que estou analisando está correta, beleza? Agora sim, vamos lá. Quais são os possíveis cenários na partida para entrar em uma operação de intervalo? Tá? Então assim, você tem que ter cenários para você entrar numa operação de intervalo, lembra? Para você se beneficiar com as flutuações e oscilações das odds. Então, quais são os cenários? Então, os cenários que eu separei são esses, ó. Super favorito ou favorito está perdendo, foi para o intervalo perdendo. Um super favorito ou favorito foi para o intervalo perdendo. O super favorito ou favorito está ganhando, tá legal? Ou super favorito ou favorito está empatado, tá? Mas já vou frisar muito bem isso aqui. Se o super favorito, o favorito está perdendo, mas ele fez um bom primeiro tempo, mas às vezes ele tomou um gol de bola parada, ele tomou um gol de escanteio, um gol de contra-ataque, mas ele fez um jogo primeiro tempo legal para tentar buscar esse empate, tá? Então isso tem que deixar bem anotado, isso é muito importante. E também se o super favorito ou o favorito está ganhando, mas ele fez um baita primeiro tempo ainda, tem tudo na iminência de marcar seu segundo ou terceiro gol na partida, o mercado também vai reagir de uma forma diferente no intervalo, tá? Ou se está empatado é a mesma lógica, tá? Se está empatado é a mesma lógica. Já adianto para vocês que o mais benéfico aqui seria esse primeiro aqui, tá? Super favorito, o favorito está perdendo, foi pro intervalo, mas ele jogou muito bem o primeiro tempo. Por quê? Porque os operadores, tanto os traders ou os Panthers, eles vão entrar muito pesado no intervalo e vai fazer uma oscilação muito grande dessa odd no intervalo, tá? Então vamos lá. O que observar? Vamos observar aqui, ó. O que observar aqui, ó? O que observar antes e durante o jogo? Para fazer operação no intervalo, tanto no match odds ou um x1 que as pessoas costumam dizer, ou no over à frente, tá? O que observar? Qual foi a odd inicial do super favorito ou favorito? Qual foi a odd inicial antes de começar o jogo? Como está o comportamento da equipe? Está um back claro? É o que eu falei aqui. Onde está essa odd no intervalo? Aonde está essa odd no intervalo? Quando ela foi para o intervalo? Qual é a odd da Bet365? Aqui eu quero fazer um adendo para vocês. O que seria isso? Qual que é a odd? Porque assim, grandes operadores eles usam muito uma odd de referência da Bet365. Então, tantas pessoas que vão fazer uma operação de intervalo, tá? Elas usam muito essa odd de referência da Bet365. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor
Vamos supor que esse primeiro item aqui, ó, favorito e super favorito, está perdendo, mas ele fez um bom primeiro tempo. Lembra aqui, ó, como está o comportamento dessa equipe, ó? Tá? Então, ele fez um bom primeiro tempo, mas ele tomou um gol de contra-ataque, um gol bobo de contra-ataque, infelizmente. E aí foi pro intervalo. Esse super favorito começou numa odd inicial de 1,30. Tomou o gol, mas estava jogando bem, o mercado ainda acredita nele, só que ele não conseguiu empatar no primeiro tempo, tá? Foi pro intervalo. Fez uma boa partida, um bom primeiro tempo, quase na iminência, teve chance para empatar, mas empatou e foi pro intervalo. Vamos supor que essa odd saiu de 1,30, teve lá a sua... Saiu de 1,30, foi lá para 1,60, 1,70, esse back super favorito. O mercado deu uma oscilada no primeiro tempo, mas o super favorito não conseguiu empatar. Foi pro intervalo, essa odd foi lá para a casa de 1,80 mais ou menos, 1,75, 1,80. Como que tá essa odd de referência da Bet365? Tá? Às vezes na Bet365 nunca vai estar 1,75 em relação à Betfair. Vai estar o quê? 1,65. Então sempre você, por exemplo, se na Bet365 tiver 1,65 e na Betfair tiver 1,75, você sempre deixa aí uma margem aí de entre 5 a 10 ticks de diferença, tá? Então você sempre olha a odd de referência a Bet365. Não sei se ficou claro, mas depois eu vou dar um exemplo aqui. Eu espero que fique um pouco mais claro para vocês, tá? Vamos lá. A partida foi para o intervalo. Quem estava em back ao time super favorito ou favorito começa a fechar as posições. Então, por exemplo, eu tô num back super favorito ou favorito, tomei o gol contra a minha posição. Eu espero ainda para ver se o time, né, se os meus métodos que fez eu entrar em back, um super favorito, um favorito, depois que eu tomei um gol, se o meu comportamento, a minha metodologia ainda permite que eu continue nesse back, por quê? Porque o super favorito e o favorito ainda está jogando para buscar um empate, eu permaneço, tá? Pode ser que a gente vá até o final do primeiro tempo. E caso isso não aconteça, o que vai acontecer? Todo mundo que estava em super favorito, no back super favorito, começa a fechar suas posições. E fecha as posições o quê? Em lei. Se eu estava em back, vou fechar em lei. Essas odds, aqui, ó, tendem a oscilar bastante, segundos após o apito do juiz, pois muitos operadores vão querer pegar o melhor preço, tá? Analise o comportamento dessas equipes no scanner, tá? Aí você pode usar qual scanner que você tiver, ou uma leitura visual, porque eu uso tanto um scanner, uma leitura visual, tá? Porque eu sempre falo, eu uso 3 tipos de leitura, tá? Uma leitura visual do jogo, uma leitura numérica e uma leitura do mercado, tá? Foi um comportamento excelente? As equipes não, a equipe não marcou por caso fortuito ou força maior? Que seria um caso fortuito ou força maior? Putz, não marcou de jeito nenhum. Teve várias chances, mas infelizmente não marcou. Teve volume ofensivo para empatar o jogo, mas não conseguiu, tá? Observar muito isso. Terceiro slide aqui. Como está a cotação? Igual eu falei, como está a cotação? Tá? A odd da Bet365. Pois via de regra a cotação em uma exchange precisa estar acima da cotação da Bet365, que é uma casa de aposta. Uma exchange é uma trader bet, é uma Betfair. Então, de via de regra, uma exchange precisa estar, a sua cotação precisa estar acima de uma casa de aposta, tá? Exemplo, bag favorito foi para o intervalo uma cotação 1,90. Na Bet365 está 1,80. Essa diferença de 10 ticks, ou seja, na exchange pode ver uma oscilação de 1 a 4 ticks ao seu favor, desde que apresente todo aqueles comportamentos que eu falei no slide anterior. Se o favorito está perdendo, super favorito está perdendo e fez um bom primeiro tempo, se o favorito ou o favorito foi para o intervalo ganhando, está tendo um bom comportamento. Desculpa. Se o super favorito foi para o intervalo empatado e também teve um bom comportamento, tá? Então sempre vê o comportamento da equipe. Vamos lá, seguindo aqui. Procure entender o peso do dinheiro. Isso aqui já é uma leitura de mercado, igual eu falei para você. Para os iniciantes é um pouco mais complexo, pessoas que
estão iniciando. Mas ao longo do tempo da sua jornada, você passa para um nível intermediário até avançado, você começa a entender a leitura do mercado, você pode se beneficiar bastante, tá? Bastante com esse tipo de operação de intervalo, como eu disse. Desde que bem feito, ele sempre será mais EV ao longo prazo, tá? Procura entender o peso do dinheiro. O que seria o peso do dinheiro? O fluxo, aonde que os grandes tubarões, pode dizer assim, os grandes operadores, os big players, estão colocando os grandes Panthers da vida, com fluxo muito grande, aonde que eles estão apostando, tá? Vendo o jogo. Será que eles vão entrar em back? Ou não, eles vão entrar em lay, porque o jogo foi o super favorito e o favorito, putz, tá perdendo, mas não fez um horrível primeiro tempo e quase tomou um segundo gol. Então quem entra no intervalo não vai entrar em back. Eles vão tentar entrar em lay. Entendeu? Então assim, sem procurar ver o peso do dinheiro. Procura entender o peso do dinheiro, ou seja, onde está entrando o fluxo grande de caixa. E qual a odd? Procuro o suporte e a resistência dessas odds. E me posiciono para entrar no mercado. Resistência, suporte. Tem muita resistência, muito dinheiro entrando em back, então cria um baita resistência. Tem pouco dinheiro entrando lay, então meu suporte não tá tão bom. Então eu entro nesse back, vou tentar me beneficiar de 1 a 4 ticks aí, passar em lay aqui, tá? Agora stake, qual que é a minha gestão? Aqui eu já vou abrir um parênteses, porque assim, para esse tipo de operação, você pode, tá, te dar o luxo, se eu posso dizer assim, de você entrar com uma gestão bem agressiva. Mas bem agressiva mesmo, tá? A depender do fluxo do mercado, da liquidez do mercado. Tá? Se tiver muita liquidez, eu entro até com 10% da minha banca. Tá? Stake de 10% da banca para pegar de 1 a 4 ticks, dependendo de onde você conseguiu se posicionar. Porém, quem estiver começando, oriento começar com 5% da banca. Tá? Por quê? Porque a operação de intervalo, depois eu vou falar isso mais à frente. Operação de intervalo, ela começa no intervalo e termina no intervalo. Ponto. Você não vai esperar, vou esperar. Já tomei muito isso na cabeça, tá, gente? Então até às vezes a gente aprende muito com os erros. Já tomei muito isso na cabeça, vou esperar o jogo começar, porque vai ter mais uma oscilaçãozinha, assim eu vou conseguir sair melhor. Não. Quantas vezes que eu tava em back em algum time, super favorito, perdendo, voltou, esperei 2 minutos, tomou o segundo gol. Então tome muito cuidado. Então a operação começa no intervalo, começa o intervalo e termina o intervalo. Ressalva. Quando sua banca começar a crescer, você irá verificar que não será qualquer jogo que irá conseguir entrar em uma operação de intervalo. Quando chegar a esse ponto, deverá entrar com uma stake na qual o mercado consiga absorver. Ou seja, quando sua banca cada vez crescer cada vez mais, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que um dia, se Deus quiser, você chega numa banca de 100k, 100 mil. Você vai usar 10%, 10k. Não é qualquer jogo que vai ter liquidez para absorver isso daí. Lógico, né? Você vai buscar grandes ligas. Premier League, Bundesliga, jogos importantes que tem uma liquidez lá de milhões, no match odds, no over à frente. Aí sim, caso isso, pelo amor de Deus. Se você pegar divisões de segundo escalão, você não vai conseguir jamais fazer isso. Então entra com uma stake com uma gestão bem reduzida. Vamos lá. Quarto slide. Vamos agora fazer um breve resumo do que é uma operação de intervalo e vamos às considerações finais, tá? Consigo fazer operação de intervalo pelo site de uma exchange? Ou seja, consigo fazer uma operação de intervalo só usando o site da Betfair? Até consegue. Eu já fiz, mas pela minha experiência que eu já tenho de mercado. Mas o certo mesmo é ter uma visão do mercado, utilizar um software. Nós utilizamos o Geeks. Aí tem o Argeton, tem o Layback, tem o Geeks também, tem acho que o Tradeline, tem outros aí. Então certo é você utilizar um software para você ter a dimensão do mercado, tá? Você enxergar o mercado mais amplo, onde estão todo o fluxo do dinheiro, o peso do dinheiro. Importante. Observar os últimos 10 minutos do primeiro tempo. Qual a diferença de ticks entre a Bet365 e uma exchange? Tá?
Aqui, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, falta 10 minutos para acabar o primeiro tempo. Por exemplo, faz 10 minutos para acabar o primeiro tempo. Aí tá lá, o super favorito tá perdendo, essa odd tá 1,80 numa exchange. E na Bet 365 tá lá 1,72, tá? 1,72. A gente sabe que falta 10 minutos para acabar o jogo. E por ajuste de tempo, essa odd ela vai corrigir na Bet 365. Ela não vai ficar 10 minutos a 1,72. Então você tem que tomar cuidado. Às vezes vai pro intervalo a 1,72 na Bet 365 e de repente no intervalo ela sobe para 1,80. E aí você tá achando que na Betfair, numa exchange, numa trader bet, vai continuar 1,80? Ela não vai continuar 1,80, ela vai subir. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Foi pro intervalo, se a odd da Bet 365 sobe ou desce, isso reflete diretamente na cotação do exchange. O que eu quero dizer com isso aqui, ó? Vamos supor que foi pro intervalo e na Bet 365 a cotação do super favorito tá perdendo, ele jogou muito bem no primeiro tempo, tá 1,80. Só que começa a entrar muito dinheiro. O que a Bet 365 ela faz? Ela baixa essa cotação. Ela sai de 80 e vai bater 1,72. E quem tá lá numa exchange fazendo essas operações, numa trader bet ou numa Betfair, você tá lá negociando a 1,90 no intervalo, essa odd ela vai despencar, entendeu? A passos largos, como se cair de um penhasco. Ela vai bater lá de 1,90, vai cair a 1,80, questão assim, ó, de segundos. Então isso que é muita leitura de mercado, tá? E que você pode fazer? Free betar. Eu faço muito isso. Eu entro no mercado e posiciono, me corresponde, eu já saio free betado, tento me corresponder, saio free, vou criando free bet. Isso é muito legal. Agora, outra coisa importante aqui, ó. Se subir e você está em back ao super favorito ou favorito, fechar imediatamente. O que eu quero dizer com isso? A cotação da mesma coisa, a cotação lá da Bet 365 tá 1,72 e você tá negociando lá no intervalo esse back a 1,80, tentando pegar dois ticks, 1,80 saindo 1,78, 1,79 em lay, e de repente a cotação da Bet 365 sobe para 1,80. Cara, você tem que sempre estar olhando, você sai imediatamente, porque quem estava em back vai tirar todo o dinheiro do back e vai vir muito dinheiro em lay. Então você já sai automaticamente. Tentar perceber, vamos lá, tentar perceber o que fazer, o que vão fazer os Panthers. E o que vão fazer os operadores que já estão com dinheiro no mercado? Será que vão sair, fechar posições? Será que os Panthers vão entrar no mercado? Ou seja, se eu estou em back, será que eu vou tirar meu dinheiro em back sabendo que o super favorito jogou muito bem? Vou fechar a posição? Tem gente que fecha a posição. Back, trabalha só back favorito, super favorito no primeiro tempo. Tem gente que não, tem operadores que continuam. E os Panthers que estão fora do mercado? Eles vão entrar? Eles viram a movimentação do mercado, viram o comportamento do jogo, vão entrar no mercado? Pô, eu vou entrar no mercado, então vamos lá. Então, são essas jogadas que vocês começam a aprender ao longo prazo. Eu sei que não é muito simples isso. Requer dedicação, olhar o mercado, não foi da noite pro dia. E até hoje, às vezes, eu aprendo uma coisa nova. Mas não foi da noite pro dia. Você lê no mercado, você entendendo como está o comportamento do jogo, você fazendo uma leitura numérica. Isso é muito importante. Outra coisa, que eu quero deixa eu tirar. Outra coisa muito importante é isso aqui, ó. Sabemos que possui muito bots que são programados a entrar em um mercado específico aos 55 minutos. O que seria esses 55 minutos? Não é 55 minutos de jogo, é 55 minutos do intervalo. 45 minutos, o juiz apitou o jogo. Intervalo. Quanto tempo mais ou menos eu tenho de intervalo? 15, 16, 18 minutos? Né? No minuto 55 do intervalo, ou seja, 10 minutos depois que começou o intervalo, muitos bots são programados a entrar no mercado. Então é que também há uma oscilação maior do mercado no intervalo. Ficar esperto com isso, tá? É nesse momento que se você já tiver no mercado, pode se beneficiar ainda mais com uma oscilação do mercado, tá? Então, pro último slide. Vamos lá. Importante, tá? Importante. Fizemos isso no começo, tá? Análise
Analise só o mercado. Como ele se comporta no intervalo. Analise só o mercado. Pega uma folha de sulfite e o caderninho e analisa. Pega aqueles 3 cenários que eu te falei: super favorito, favorito perdendo, super favorito, favorito ganhando, super favorito, favorito empatado. E analisa. Ele vai para o intervalo, fez um bom comportamento, teve um bom padrão de jogo no primeiro tempo, mas ele foi com esses 3 cenários para o intervalo. Se puder, agora que se puder, se não puder tudo bem, mas se puder, grave a tela e depois assista, para você ver como que foi a oscilação do mercado. Anote como foi a oscilação para aquele tipo de comportamento do jogo. Vá criando um mapa, assim você vai construindo padrões, vai criando um mapa, tá? Assim você vai construindo os padrões. Importante. Eu falei lá no começo, aqui, ó, importante. Que a operação comece no intervalo e termine no intervalo, seja no red ou seja no green. Não espere, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, que você deixe uma posição aberta e volte o jogo e você pode tomar um red, você está com uma stake, uma gestão bem agressiva, você se lasca, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o conteúdo, tá? Até deixei aqui um sitezinho de gravador de tela que é muito bacana aqui, ó, tá? Agora o que eu queria mostrar para vocês, tá? É isso aqui. Isso aqui é um simulador, tá? É um trade vector que eu quero mostrar para vocês como que seria mais ou menos isso aqui, ó. Então aqui eu coloco em stake. Então vamos supor assim, ó. Vamos supor que o super favorito ou favorito está perdendo. Então vamos supor lá que você entrou numa odd de 1,30. Aí você tomou o gol. Tomou o gol contra a sua posição. Você está com uma stake de 100, tomou o gol contra essa posição. Você vai perder mais ou menos aqui, ó. Se o super favorito tiver super favorito, estava jogando muito, super favorito, tá? Vou colocar aqui, ó, 1,30 super favorito. Estava jogando super bem, mas infelizmente tomou um gol bobo de contra-ataque, um gol de escanteio, mas estava jogando super bem. Essa odd vai sair aqui mais ou menos de 1,30, ela vai bater aqui, ó, a 1,76, a 1,75, tá? E aí o que vai acontecer? Muitos operadores vão entrar aqui, ó, com peso do dinheiro, tá? Muitos vão entrar aqui, ó, com peso do dinheiro, vamos supor a 1,77. E essa cotação vai cair. Ela pode vir chegar aqui até 1,70, tá? E no decorrer do tempo, essa odd está 1,70, o que acontece? O mercado faz isso aqui, ó. Essa cotação está 1,70. E o super favorito continua jogando bem. O que ela vai fazer essa odd? Ela vai ficar fazendo isso aqui, ó, oscilando para cima, para baixo, até que um certo momento do jogo o mercado precisa se ajustar. Então ele começa a subir um pouquinho mais. Mas você não vai ficar tomando aqueles ajustes grandes, entendeu? Então ele começa a subir um pouquinho mais. Cadê a borrachinha aqui, ó? Ele começa a subir um pouquinho mais. Então ele vai ficar trabalhando isso aqui, ó. Se o super favorito ainda continuar com bom comportamento, tá? Vai continuar. Aí vamos supor que ele foi pro intervalo. Essa odd saiu de 1,70 e ela foi pro intervalo a 1,85. Vamos supor, tá? A 1,90, vou colocar aqui, ó. O super favorito não conseguiu empatar. Não, vou colocar 1,85. O super favorito não conseguiu empatar, mas fez um baita comportamento. Foi para 1,85. Tá? Aqui vou botar um. Opa. Eu vou dar um reset. Então, foi para 1,85, tá? Aqui. E aqui eu falei para você entra com uma gestão mais agressiva. Vou colocar uma gestão 1.000. Tá? Então foi para 1,85. Certamente na Bet365 essa cotação, tá? Percebe que eu escrevo bem pra caramba, né? Na Bet365
Essa cotação, ela tá aqui, ó. 1,72, 76. Por quê? Porque o seu favorito fez um bom primeiro tempo, quase marcou o gol. O que vai acontecer? A hora que o juiz apitar o jogo, você conseguir entrar aqui a 1,85 e já propor a sua saída, porque vai entrar muito dinheiro no mercado, e já conseguir propor a sua saída aqui, ó, você já pode freebetar. Você entrou em back, você já pode propor sua saída aqui. Vou pegar um tick ou 2 ticks. E aí você freebeta. Ou você dá edge, cash out no mercado. Tá vendo? E aí, supondo que eu tô freebetado, meu possível lucro 19. 19 reais, 19 dólares. Tá? Se eu conseguir pegar aqui uma oscilação de 2 ticks. Ah, mas Elton, eu consegui pegar mais ainda. Uma oscilação maior. Aumente seu potencial lucro. Você tá entendendo? Então é tudo questão de você visualizar o mercado no momento que o mercado fecha, como que teve o comportamento. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês, tá? Eu sei que às vezes pode ter ficado um pouco meio confuso, mas se vocês verem o vídeo, pegar as minhas anotações que eu falei, anotar, aprender como trabalha essas oscilações de mercado, pode ter certeza que ao longo prazo sempre será mais EV. Tá bom? Tamo junto e fique com Deus.